Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Nessa noite, meus irmãos, a gente, na última vez que eu ministrei a palavra do Senhor aqui, nós iniciamos uma sequência de estudos sobre a palavra de Deus. E nós iniciamos no último culto em que nós pregamos sobre Atos 1 e 2. Alguns dos irmãos estavam nesse culto? Alguém lembra do que foi ministrado? Bom, tanto essa quarta-feira como as próximas duas, a gente vai seguir estudando um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, onde nós temos ali as referências da igreja primitiva, da primeira igreja, do primeiro século, aonde traz para nós alguns fundamentos que são inegociáveis. Amém? Eu acabei de liberar no grupo da igreja, para os irmãos, o material da pregação. Se os irmãos quiserem acessar ali, se o pessoal quiser mandar para o grupo de jovens também, adolescentes, não sei se todos estão no grupo da igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Se puder liberar o Bluetooth do teclado para mim, eu agradeço também. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 6, versículo 1. Se quiser botar o texto ali, e depois a gente volta para o material de slides. Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, a gente vai usar bastante ela hoje. Tem um material ali no grupo, como eu já falei, inclusive um deles ali é o esboço que eu estou usando aqui para vocês acompanharem tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração em cima do tema de hoje. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Atos, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens, repita comigo, de boa reputação. Não, você consegue falar mais alto, irmão. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, não precisa mais repetir, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Pai, nós nos colocamos em Tua presença. E nós queremos, Senhor, nesta noite trazer, Senhor, algo especial, algo, Senhor, para o nosso fundamento, algo, Senhor, para alimentar o nosso ministério, algo para alimentar a nossa vida com Cristo, algo para, Senhor, alimentar as nossas famílias, Pai, e nos incentivar a Te servir cada dia mais, cada vez melhor, debaixo da Tua presença, Senhor. Que cada palavra, Senhor, aqui liberada, fique, Senhor, permanente nos corações, e que venha dar frutos, Pai, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, pode iniciar lá os slides, por gentileza? Nessa noite eu quero tratar sobre um tema que ele é muito importante e ele é muito diário nosso aqui da igreja.
Eu quero falar nessa noite sobre a diaconia da igreja. Sempre que a gente fala em diaconia, a gente talvez lembra da escada, né? Da trajetória ministerial, em que parece ser que o diácono ele é o primeiro degrau, né? Ele é o primeiro degrau da escadinha do ministério dentro da igreja. E também nos faz muito lembrar as funções mais práticas, as funções mais cotidianas da igreja. Mas a verdade é que o ministério do diaconato, ele vai além dessa sensibilidade, ele vai além desse entendimento. Eu posso até dizer para os irmãos que o ministério de diaconia dentro da igreja é um dos ministérios, se não for, o mais importante eu não posso dizer, porque nós temos os ministérios da palavra, mas ele é um dos ministérios mais importantes dentro da igreja. Não se trata de um primeiro ministério simplesmente para ser testado ou para passar um tempo. Não se trata de um tipo de cargo inferior, não. Se trata de um dos cargos mais importantes ministeriais dentro da igreja. Amém? Pode botar o primeiro slide. É esse o primeiro slide? Amém. No capítulo 6 de Atos, são constituídos, tá? Para atender e servirem às mesas na reunião da igreja, os diáconos. Essa atitude é tomada para que os apóstolos pudessem se dedicar integralmente às escrituras e à oração. A primeira coisa é que a gente tem que entender o porquê que aconteceu essa separação em Atos 6, versículo 1. Quando a igreja ela se formou em Atos 2, na descida do Espírito Santo, só naquele dia a Bíblia diz que quase 3.000 homens, quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Gente, se dá trabalho aqui cuidar de 400, 300 membros aqui na Adonai, você imagina quase 3.000 pessoas para você cuidar, para você pastorear, para você ensinar o Evangelho. Porque a gente precisa entender que em Jerusalém, quando a igreja é constituída, não são apenas judeus que estão lá ouvindo agora a palavra, o Evangelho, mas são homens de todas as nações que estavam em Jerusalém. Então nós temos ali não somente uma igreja culturalmente hebreia, judia, mas nós temos povos de todas as nações. Então agora dentro da igreja nós temos um número muito grande de membros, nós temos um grande desafio, porque estamos em Jerusalém, aonde o judaísmo ele predomina, e estão até naquela época debaixo da antiga aliança, ou seja, sacrificando animais, cumprindo a lei de Moisés, muitas vezes pecando, mas por não ser pego no ato, pecam sem temor. Você conhece os ensinamentos de Cristo, sabe que a graça ela vem para nos perdoar dos nossos pecados, mas também para nos transformar por dentro, coisa que a lei não tinha poder para fazer. Mas agora a igreja ela expande, e dentro da igreja nós temos judeus, nós temos gregos, nós temos persas, nós temos todo tipo de povos que habitavam naquela região, naquele tempo. E qual que é o problema de Atos capítulo 6? Quando a igreja se reunia, eu falei aqui na última pregação, normalmente, todo dia tinha Santa Ceia. Todo dia eles partiam pão. Todo dia eles lembravam do sacrifício de Cristo. Era algo rotineiro, cotidiano da igreja, porque eles precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos. Só que qual foi o problema que começou a acontecer? As pessoas quando se reuniam para fazer o culto, para partir o pão e para comungar, a Bíblia nos faz entender que os judeus davam preferência para as viúvas judias. Os judeus, eles davam preferência para aqueles que também eram judeus. E aí os gregos começam a olhar essa atitude e começam a murmurar, dizendo, olha, não estão atendendo bem o povo de Deus. O ambiente de culto está desorganizado. As mesas não estão sendo bem servidas. Existem pessoas que estão conseguindo cultuar e existem pessoas que não estão conseguindo cultuar. E um problema ainda mais sério, os apóstolos que estavam ali para ensinar o Evangelho, eles não estavam conseguindo pregar, porque eles estavam envolvidos servindo as mesas no dia a dia da igreja. Então aqui nós temos um problema. E aqui nós também vemos a igreja estruturando então o ministério do diácono, a diaconia, que na verdade a gente tem na epígrafe do capítulo 6, a constituição de diáconos, mas no texto você não enxerga a palavra diácono.
porque se torna diácono, nesta palavra, na tradição da igreja. A igreja vai passando os dias, os meses, os anos, e a partir de agora, então, aquelas pessoas que foram separadas para esse serviço de servir as mesas, começam a ser chamadas de diácono. E é sobre isso que nessa noite nós vamos refletir um pouquinho. O ato de separar homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, revela a importância do serviço, ou do ato de servir o povo de Deus. Ao mesmo tempo, o texto também revela os líderes da igreja, os apóstolos, priorizando a palavra e a oração. É importante destacar que todos os dons ministeriais de Efésios capítulo 4 são funções diretamente ligadas à pregação da palavra. Pode seguir, por gentileza? A gente tem que entender uma coisa, são funções diferentes, ações físicas e espirituais, ambas de muito valor, e assim o texto de Atos 6 norteia em nosso tempo a forma de cada ministério. Eu, antes de entrar no contexto da diaconia, eu preciso transmitir para a igreja nessa noite o que significa ministério. Porque cada um que aqui está foi chamado para um ministério na casa do Senhor. Cada crente que aqui está nessa noite, seja adolescente, seja jovem, seja casado, seja solteiro, seja novo, seja velho, foi chamado para um ministério dentro da igreja. O grande problema é que no nosso conceito humano, e muitas vezes limitado, porque não nos atentamos à palavra de Deus, a gente às vezes confunde a palavra ministério. Muitas vezes a palavra ministério ou o conceito ministério é enxergado como um título. É enxergado somente como uma posição eclesiástica. É enxergada muitas vezes como até uma forma da pessoa se sentir superior a outra. Mas não é essa a realidade de ministério. Se você olhar a etimologia da palavra, que vem do latim, a palavra ministério, ela tem exatamente o significado de trabalho. Você me ajuda a pregar nessa noite? Olha para quem está do seu lado. Olha para essa pessoa bonita, que está do seu lado, cheirosa. Diga para ela, Deus, nessa noite, quer te dar um trabalho. Quer te dar um ministério. Ministério, meus irmãos, ele é trabalho. A etimologia da palavra ministro, escute isso aqui, significa servo, irmão. Então, se eu sou um evangelista hoje aqui na Adonai, eu sou um servo da Adonai que procura servir a Deus e a igreja através da evangelização pela palavra de Deus. Essa deve ser a postura de cada um que é separado para um ministério. Então, todas as vezes que encontramos a palavra ministério na Bíblia, estamos de fato vendo o apontamento de um trabalho. Amém? Pode seguir? Definimos então, mediante essas informações, que todo ministro é considerado um trabalhador. Repita comigo, trabalhador. E que todo ministério aponta para uma função. Ministério, escute isso, é Deus escolhendo ou separando um homem comum para um trabalho santo. Aqui tem um ministério, aqui tem um mistério, sabe por quê? Porque quando você faz uma entrevista de emprego e alguém te contrata para ser atendente de um balcão, atendente de uma padaria, garçom, frentista, seja lá o que você foi contratado para fazer, aqui na terra é um trabalho comum, irmão. Então você pode ir para o seu trabalho, muitas vezes muitos vão de qualquer jeito. Se você estiver mentindo em casa, se você estiver defraudando alguém, se você estiver usando alguma coisa ilícita, você pode fazer, porque o máximo que vai acontecer ali é você perder o seu emprego, se você se atrasar, se você não cumprir aquilo que é combinado, ou se você fazer alguma coisa errada lá dentro. Mas dali para fora a sua vida não importa. Desculpa o termo que eu vou usar, mas tem gente que cumpre o horário de trabalho e sai dali para a prostituição, sai dali para a bebedeira, sai dali para muitas outras coisas. Só que quando nós somos chamados para um trabalho dentro da casa do Senhor, já é outra história. Porque todo trabalho aqui dentro da igreja é um trabalho santo.
Mas Tiago, eu só vou ficar na porta. Mas Tiago, eu só vou ficar no data show. Mas Tiago, eu só vou recolher a oferta. Tiago, eu só vou varrer a igreja. É um trabalho santo. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é santo. E quando você é separado para um trabalho dentro da igreja, nós temos 3 objetivos. Qual que é o primeiro? O primeiro de todos é agradar a Deus. Tem gente que trabalha dentro da igreja e aparentemente está fazendo correto e está agradando aos homens, mas no seu íntimo está desagradando a Deus. Tem muitos que muitas vezes estão servindo a igreja olha e diz, é uma bênção, mas no seu íntimo está desonrando ao Senhor. Nessa noite eu vim pregar para você que se Deus te chamou para fazer um trabalho, você precisa ter a consciência de que é um trabalho santo, e nós precisamos ser santos assim como o nosso Deus é santo. Amém? Segundo ponto, nós precisamos atender às demandas da nossa igreja local. Irmão, você já viu aquele crente que está aqui, mas parece que está congregando em Marte? Existe esse tipo de crente, irmão, que a necessidade é varrer a igreja, mas para varrer a igreja ele não está. Mas daí quando ele tem uma ideia, nossa, nós podíamos fazer um evangelismo lá em São José, daí ele vem com uma ideia totalmente fora do nosso contexto. As demandas da nossa igreja, muitas vezes, nós não estamos presentes. Mas daí, de repente, nós temos uma ideia e nós queremos que a nossa igreja acate a nossa ideia. Ei, olhe para mim. Nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus e nós fomos colocados em um lugar. Eu fui colocado aqui no Ministério Adonai. Eu preciso olhar para o povo que está aqui, pastor. Eu preciso olhar para as necessidades da minha comunidade. É muito bom você orar lá por Israel, orar pela Europa, orar pelos países que estão em guerra. É muito bom, mas quais são as necessidades da sua igreja? Você consegue identificar o que o seu povo precisa, o que os seus irmãos necessitam? Porque, irmão, tem irmão desculpa, isso aqui eu estou pregando, irmãos, inclusive esse material todinho fui eu que desenvolvi, debaixo de oração e palavra, tá? Não tem Google, não tem nada aqui. Aqui é o que o Senhor colocou no meu coração. Então, a gente precisa entender, porque tem irmãos que muitas vezes dizem assim, não, eu só vou ofertar e eu estou servindo a Deus. Mas às vezes o que o teu irmão está precisando não é de uma oferta, é de um abraço, é de uma visita, é de uma palavra de incentivo. A gente precisa entender a servir da maneira que precisa que a gente sirva. E isso é função da gente identificar. E, em terceiro lugar, beneficiar o nosso próximo. Irmão, se o teu trabalho agrada a Deus, ele também precisa beneficiar alguém. Eu preciso pregar a palavra de Deus, em primeiro lugar, honrando ao Senhor, mas em segundo, trazer algo que edifique o seu coração. Irmãos, eu poderia ter escolhido hoje uma palavra sobre bênçãos materiais, uma palavra sobre cura, uma palavra sobre vários outros temas, mas talvez você chegue aqui e você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Adianta sair daqui abençoado, mas não sair daqui convertido, não adianta nada. Então eu preciso servir a igreja conforme as demandas locais da minha igreja. Amém? E aí nós vamos entrar então no conceito de diaconato. No Novo Testamento, em muitos momentos você vai ver a palavra ministério sendo substituída pela palavra diaconato. A palavra diaconato vem do latim também, obrigado meu irmão, vem também de diaconia, que também tem o mesmo significado, irmãos, que significa serviço, trabalho. O mesmo conceito da palavra ministério é a mesma ideia da palavra diaconia. Quantos estão entendendo? Digo amém. Eu até separei aqui Mateus 20, 28, que diz assim, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Pode passar. Precisamos entender que servir
entender para que serve ou por que foi criado o diácono, ou constituídos diáconos. Em Atos 6, os apóstolos identificaram ali dois problemas, que eu já falei um pouquinho, né? Os gregos que estavam murmurando, haviam pessoas desamparadas, e em segundo lugar, os apóstolos perceberam que gastavam muito tempo servindo às mesas, e que precisavam se dedicar integralmente ao ministério, ou ao trabalho da pregação, do ensino, da oração. Mas o que eu quero que você entenda? Pode passar, por gentileza? Ministério das mesas. Irmãos, em primeiro lugar, o diaconato, ele nasceu de um problema. Isso aqui é uma habilidade que quando um crente tem, ele vai ser muito usado por Deus. Eu vou repetir para você entender. O diaconato, ele nasceu de problemas. A maioria dos ministérios nascem de problemas. Os maiores homens da Bíblia foram levantados por Deus quando eles enxergaram um problema na sua geração. Lutero, pastor, ele enxergou um problema na sua geração. Ele enxergou que a igreja católica estava distorcendo a palavra de Deus. Quando ele enxerga esse problema e não fica indiferente, Deus o levanta. Olha Samuel ele é inserido num meio em que o sacerdócio é corrompido. E aí agora ele está lá convivendo com Eli e com Ofni e Finéias, 3 homens que estavam exercendo o ministério, porém corrompidos. Aí Samuel, ele é a resposta de Deus para a sua geração. O diaconato, ele nasce de um problema, ou seja, a necessidade gera uma solução. Logo, todo mundo que é chamado, que é vocacionado, ele é escolhido para resolver um problema. Talvez você está na sua casa e você está dizendo, a minha família é problemática. Talvez você é jovem e você está olhando para o casamento dos seus pais, que talvez não sejam crentes, e você diz, o casamento dos meus pais é problemático. Talvez o seu vizinho esteja lá, vivendo uma vida ilícita, usando drogas, alguma coisa do tipo, e você olha, o meu vizinho é problemático. A boa notícia é que Deus quer levantar você para fazer algo por esse problema. Não, você não está no culto, você é a resposta de Deus para esse problema. Ele está chamando você nessa noite, Ele está escolhendo você, Ele está vocacionando você para esse problema. É assim que os maiores homens de Deus foram levantados na história. Sabe, muitas vezes eu me deparei com isso aqui na banda. Enxergava um problema, às vezes era no som, às vezes era na organização. Quantas vezes a gente vinha para a igreja fora de horário, sábado à tarde, sexta à noite, quinta à noite, para arrumar fio, para limpar, para varrer, para organizar. Porque esse é o trabalho. É você enxergar um problema e não ficar indiferente a ele. Esses dias eu estava meditando, porque até conversava com a minha sogra sobre isso. A maioria das pessoas não querem mais se envolver. Você olha, é muito bacana ter um título pastoral, é muito lindo, é honroso. Mas você está disposto a se envolver com famílias problemáticas? Jesus está me prendendo aqui, pastor. É muito legal você ter um título de professor, um título de ensinador. Mas você está disposto a gastar horas em cima da palavra para desconstruir as heresias da nossa geração? É muito bacana ter o título de empresário, ganhar dinheiro, ser abençoado por Deus. Mas você está disposto a curar a pobreza de alguém? Você está disposto a cuidar de alguém? A tirar do seu bolso para suprir a necessidade de alguém? Se Deus está te levantando, é para resolver problemas. Amém? Amém. Servir as mesas é um trabalho físico, mas também espiritual. Porque de várias formas busca dar suporte
a proclamação da palavra. Por esse motivo, todo trabalhador na casa de Deus é importante, pois apoia e dá suporte ao pregador. Agora, antes de ir naquele texto, eu quero fazer um comentário. Quando nós falamos em diaconia, a diaconia, ela não se resume, vou dar 2 exemplos aqui. Muitas vezes a função de um diácono é ficar na portaria, recepcionar pessoas. Muitas vezes a função de um diácono é dirigir um culto, que o diácono também prega, o diácono também ensina, ele também ora, ele também profetiza, ele também faz isso. Mas a diaconia da igreja, ela envolve tudo que dá suporte para a pregação do evangelho. A gente precisa ter na nossa consciência uma coisa: a hora mais importante do culto é essa aqui, ó. Não existe hora mais importante do que essa aqui. Todo serviço que dá suporte à pregação está dentro da diaconia. O rapaz do data show, o rapaz do som, o rapaz que trouxe uma água, o músico que aqui está tocando, todos fazem parte da diaconia. Todos são servos. Todos estão aqui para darem suporte à proclamação do evangelho. Por isso, quando você recepciona alguém, quando você opera um data show, uma mesa de som, quando você limpa a igreja, quando você alinha as cadeiras, quando você liga os ar, quando você faz manutenção do templo, você está dando suporte para que a palavra seja pregada. Esse tem que ser o nosso entendimento. Esse precisa ser o nosso conceito em nossos corações. Pode passar, por gentileza. Pode passar. O trabalho do grupo de louvor, ele ajuda os crentes a se achegarem a Deus, em quebrantamento e gratidão, abrindo seus corações para a semente da palavra, e preparando um ambiente de honra, contemplação, devoção ao Espírito Santo. Ou seja, escute isso aqui, não existem mais levitas, músicos, ministros de louvor, são diáconos, estão inseridos dentro do conceito de diaconia. A portaria de uma igreja não é descrita na Bíblia, assim como a zeladoria, o técnico de som, os irmãos da mídia e tantas outras funções que podem não parecer espirituais, mas todas elas auxiliam e dão suporte ao pregador e ao pastor no dia a dia de uma igreja. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: tudo que você faz. Não, irmão, fala com profeta, fala: tudo que você faz coopera para o avanço do evangelho. Diga para ele: quando você liga um som, quando você liga uma luz, quando você vai à igreja, você está ajudando o evangelho a alcançar almas para o reino de Deus. Aleluia. Pode passar. Mas agora a pergunta que fica: quem pode ser um diácono? Quem pode fazer parte da diaconia? Porque por serem serviços manuais, pastor, passar um pano, varrer, cuidar de alguma coisa, a ideia que nós temos é que, desculpe a expressão, qualquer pessoa serve. E de fato Deus não faz acepção de pessoas. Mas a gente precisa se atentar a alguns pontos. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: os apóstolos, eles exigem um perfil específico para esse simples serviço. Olha só que interessante. Apesar de parecer um serviço simples,
o de servir as mesas, ainda é um trabalho santo, que busca, em primeiro lugar, a satisfação de Deus. Ou seja, dentro do Novo Testamento, a diaconia da igreja é um grupo seleto de trabalhadores dentro da congregação, que são separados para dar total suporte ao pregador. Eles têm como objetivo organizar o culto para que o pregador esteja focado na palavra e o ensino aplicado seja recebido pelo povo. Coloca para mim Atos capítulo 6 e versículo 3. Irmãos, olha esse texto. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, repita comigo, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pode voltar lá no slide. É interessante, porque é um serviço simples. Naquele tempo era servir a mesa, era pegar o pão, pegar o alimento, pegar o vinho da época e servir os irmãos na mesa. Um trabalho simples. A mesma ideia de um garçom, de um mordomo. Mas o texto diz que os apóstolos, eles pedem homens, primeiro, de boa reputação. Pode passar para mim? Vamos direto ao conteúdo. Por que de boa reputação? Preste atenção. Para que não haja escândalos e murmurações na casa de Deus. E também o ímpio seja privado da graça pelo mau testemunho dos trabalhadores da casa de Deus. Todo aquele irmão que trabalha ou que almeja servir ao Senhor, em primeiro lugar, precisa ter uma boa reputação. Tiago, eu quero servir. Beleza, como é que o teu vizinho te enxerga? O que o teu patrão fala de você? O que os teus pais falam ao seu respeito? O que a sua esposa testemunha de você? Mas Tiago, eu só vou ficar na porta. Eu só vou ficar no som. Mesmo para esse serviço é necessário, irmãos, que tenhamos uma irrepreensível reputação. Aqui dentro a gente perdoa. Aqui dentro a gente releva. Aqui dentro a gente não leva para o coração. Mas lá fora o ímpio escarnece. Lá fora o diabo pega as nossas falhas de caráter e usa para que o ímpio não se converta ao evangelho por culpa do nosso mau testemunho. Então, em primeiro lugar, homens de boa reputação. Em segundo lugar, cheios do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5:22, encontramos as características de um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo é manso. Quem é cheio do Espírito Santo tem misericórdia. Quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento de espírito. Imagina você na porta e entra uma pessoa endemoniada no culto. Como é que você faz? Se ela manifesta lá, são tantas situações que um trabalhador na casa de Deus enfrenta, pastor. Nós precisamos ter homens e mulheres trabalhando cheios do Espírito Santo. E por fim, cheios de sabedoria.
Pois o diácono encontrará no exercício da função várias situações e adversidades em que somente a sabedoria do alto, Tiago 3,17, pode ajudá-lo a resolver tais questões. Outro dia nós estávamos aqui, já faz um tempo, isso foi ano passado, com a banda ensaiando. Antes do ensaio, chegou uma mãe e uma filha. As duas desesperadas. A mãe chorando. Aí me chamaram, eu fui lá, na porta ali. O que aconteceu? A mãe olhou para ela e disse, ela está perturbada. Ela está com problema. Ela é rebelde. E foi falando da menina. Aí na hora eu pensei, meu Deus, a menina está possuída. Aí eu fui conversando com ela. Daqui a pouco eu perguntei para a menina, o que aconteceu? O que tu está sentindo? Aí ela foi falando. Ela foi abrindo o coração. Irmãos, em 20 minutos de conversa eu entendi que não era demônio, não era capeta. Era simplesmente uma briga entre mãe e filha. Imagina se eu pego essa menina, pastor, bota a mão na cabeça dela e começa a expulsar algo que não é espiritual. A gente precisa ter essas 3 características para servir na casa de Deus. Porque são situações. Eu sei que aqui na Donai, você pode notar, olha o tanto que tem de criança pequenininha. Imagina a hora que você precisa pedir para uma criancinha sentar, como é que você faz? Quantas vezes, como líder de mocidade, eu tive que ir lá atrás e falar com o jovem, e cara, desliga o celular, cara, vai lá para o culto, vai assistir a palavra, não fica aí não. Sabedoria. Discernimento de espírito, presença de Deus, saber falar com amor, saber tratar as pessoas. É nosso dever como trabalhadores na casa de Deus. Amém? Aí nós temos aqui um problema, eu quero abrir um parênteses, isso aqui é mais a cunho de conhecimento para a igreja. Nós podemos ter diaconisas. As mulheres podem servir. As irmãs que podem, que acham que podem, levante a mão. Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Você é corajoso aí para levantar a mão? Não. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 11. Eu quero esclarecer isso também rapidamente para a igreja. Tiago Coimbra também é cultura. Você bota para mim no Data Show também, meu querido? Primeira Timóteo 13, estão falando dos diáconos, os deveres de um diácono. E no versículo 11, nós temos o seguinte texto. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Alguns teólogos dizem que isso aqui, o texto se refere às esposas dos diáconos. Eu não discordo, mas muitos aqui matam o trabalho das mulheres na casa do Senhor. Usando esse texto. Abra comigo também Romanos capítulo 16, versículo 1. Que bom esse som de Bíblia folhando. Isso é maravilhoso. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva
na igreja que está em Cencreia. Esse é mais um texto. Vamos abrir mais alguns textos. Atos 21, 9. Vamos folhear a Bíblia? A mulherada está... Elas querem saber, elas querem saber. Atos 21, 9 diz assim. Vai no 8, só para a gente contextualizar. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Só algumas entenderam. Tinha estes 4 filhas que profetizavam. Lucas 8, versículo 2. Lucas 2, 8, versículo 2. Se você quiser acompanhar no Data Show, vai ser um pouquinho mais rápido. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras, que os serviam com os seus bens. Agora, para encerrar, título, capítulo 2. Para encerrar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras do bem, para que ensinem, repita comigo, mulheres ensinadoras, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amar seus maridos, amar seus filhos, e a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, por causa de Gênesis 3,16, coloca lá para nós também, capítulo 3 de Gênesis, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Ou seja, a mulher recebeu 2 sentenças de Deus na queda. A primeira, dores de parto. A segunda, sujeição ao esposo. Gênesis 3,16. O homem, a terra foi maldita por causa dele. O alimento conquistado somente com o suor do rosto. E a queda também tirou do homem a imortalidade. Então, por conta de Gênesis 3,16, na igreja, a mulher não ocupa cargo de liderança. É Bíblia. Não existe igreja na qual a mulher sozinha é pastora. Não existe isso. É Bíblia. Porém, todas as mulheres que cruzaram com Jesus se tornaram grandes mulheres e grandes referências do Novo Testamento. As mulheres servem na igreja, podem servir. Eu li aqui, nós temos mulheres profetisas no Novo Testamento. Nós tínhamos mulheres que eram empresárias e sustentavam o ministério de Jesus. Nós tínhamos mulheres que eram ensinadoras na igreja. E como Paulo escreve ali, nós tínhamos mulheres diaconisas que serviam ao Senhor e à igreja. Então nós temos lugar para homens e mulheres servirem. Todavia eu preciso pregar o que está na palavra de Deus. Efésios 5 diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Deus, ele tem chamado o ministério Adonai para um novo tempo. Um tempo onde a palavra será o nosso estandarte. E por ela nós iremos avançar. Iremos servir o reino, servir a Deus e também a sociedade. Quantos podem dizer amém?
Pode voltar lá para o slide. Eu quero encerrar. E eu quero deixar aqui para encerrar 4 conselhos para você homem, para você mulher que serve na igreja, para você que é diácono, para você que é presbítero, para você que é pastor, para você que ensina a palavra, para você que lidera um departamento, para você que arrecada alimento, para você que visita famílias, independentemente do seu trabalho. Eu quero deixar 4 conselhos para você. O primeiro conselho é: seja um autêntico trabalhador, seja proativo. A palavra de Deus diz que se o servo fazer só aquilo que lhe é pedido, ele é um inútil. Existem muitos de nós, e eu me incluo, que até eu já fui assim, fazer só aquilo que me pediram. Fazer só aquilo que me foi sugerido. A gente vai lá e varre, mas a necessidade era varrer, era tirar o lixo, era deixar tudo organizado. Mas a gente só faz aquilo que é pedido. A Bíblia chama esse servo de inútil. O Senhor está nos chamando para um tempo de entrega. Para um tempo onde nós serviremos ao Senhor pelo que Ele é. E faremos aquilo que está à nossa frente, sem se importar se faremos a mais, se faremos mais do que o outro, se um não está fazendo. Não, nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance, para que o reino avance, para que o reino de Deus venha e se manifeste em nosso meio. Aleluia. O segundo conselho: seja humilde. A humildade, ela precede a honra. A humildade nos sustenta e nos mantém de pé no meio das maiores dificuldades da vida. Existem muitas pessoas que elas recebem muitas vezes um cargo, um título, uma oportunidade de trabalho, isso já sobe a cabeça. Irmão, não se engane. Mesmo evangelista, eu continuo sendo um diácono. Se precisar varrer, eu varro. Se precisar limpar o banheiro, eu limpo. Se precisar tirar o lixo, eu tiro. Se precisar chegar mais cedo e sair mais tarde, está tudo bem. Eu fui chamado para servir a Deus. Eu fui chamado para servir aos meus irmãos. Eu fui chamado para servir a comunidade. Eu só tenho essa vida para agradar ao Senhor. Eu não vou ter outra. Eu fui chamado para servir. Terceiro conselho: sirva a Deus e também aos homens. Não tem como você servir a Deus, irmão, sem servir o seu próximo também. Não tem como você dizer que ama a Deus sem amar o seu próximo também. Não tem como você servir a Deus sem você também servir o lugar aonde você congrega. Irmão, quem só vem no culto quarta e domingo e não está compactuando, nem inteirado nas ações da igreja, não é membro, é frequentador de culto. Você precisa escolher a sua posição. Terceiro conselho, quarto conselho: sirva sem murmurar. A pior coisa que tem, pastor, é servir com alguém que só reclama. Pô, você viu, eu toquei, mas o fulano tocou tudo errado. Pô, eu fui lá, eu botei as cadeiras, tal, mas o fulano só chegou 9 horas. Pô, eu estou lá me esforçando, mas o pastor não me reconhece. Gente, isso não adianta. Assim como o pregador compromete a doutrina, quando não a vive, o trabalhador também compromete o seu galardão, quando faz o trabalho mal feito. E trabalhar murmurando compromete o nosso galardão, a nossa recompensa diante do Senhor. Então nós precisamos fazer um upgrade. Nós precisamos fazer uma substituição de software. Nós precisamos tirar o nosso coração de pedra e colocar aqui dentro um coração de carne. Um coração disposto a servir. Um coração disposto a sangrar um pouquinho mais pelo próximo, se for necessário.
mas viver o que a palavra está nos dizendo para viver. Se coloque de pé nessa noite. Tiago, e como é que tu finaliza essa pregação? Citando Estevão. Estevão, ele foi o modelo do diácono. Ele é a grande referência. Ele foi escolhido com os 7. Era um homem cheio de fé, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de sabedoria, era um homem cheio de talentos, tinha uma boa reputação. Ele foi escolhido para servir as mesas. Mas se você continuar lendo Atos 6, em algumas Bíblias, inclusive, eles separam ali a epígrafe e dizem assim, ó, o primeiro mártir. O que é o primeiro mártir? O primeiro a morrer pelo Evangelho de Cristo. Você sabia que o primeiro a morrer pelo Evangelho de Cristo não foi um apóstolo? Aleluia. Não foi um presbítero. Não foi um pastor. O primeiro a morrer pelo Evangelho foi um diácono. Porque ele servia a igreja, mas também pregava cheio da presença de Deus. Começaram a disputar com ele na praça, e começaram a tentar calar a voz de Estevão, mas quanto mais tentavam calar Estevão, mais alto Estevão gritava dizendo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele é Senhor, Ele ressuscitou, e eu vou continuar pregando o Evangelho de Cristo. Os seus algozes, os seus adversários ficaram tão furiosos com Estevão, que começaram a apedrejar Estevão. Inventaram uma mentira contra ele, conseguiram a sentença e apedrejavam Estevão no meio da praça. Alguns minutos antes de morrer, Estevão, debaixo de pedrada, ele olha para quem estava ali apedrejando, olha para cima e faz uma oração dizendo, Senhor, não impute a eles esse pecado. O que Estevão estava querendo dizer? Senhor, não culpe a minha vida, o meu sangue não seja sobre eles, porque eles estão me apedrejando, mas só porque não entenderam ainda o Evangelho de Jesus. Quando ele termina de orar, a Bíblia diz que ele olha para o céu e vê os céus abertos. E o próprio Jesus vem buscar Estevão. Sabe por quê, irmão? Porque não adianta você ser um presbítero, um pastor, seja lá o que for, mas o seu coração não ser mais de Jesus. Prefira ser um diácono, prefira ser um servo que vai cumprir o papel aqui na terra e ser recebido na glória quando Jesus voltar. E eu quero te convidar nessa noite a assumir essa posição, a posição de servo que agrada a Deus e que dá a sua vida pela igreja e pelo Evangelho de Deus. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Deus está te chamando para um serviço, Deus está te chamando para um trabalho. Esse estudo é só para embasar, só para te dar uma consistência, para que você entenda que você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer com excelência. Urabacanda, urabahai. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós temos aqui, Senhor, uma multidão de diáconos, Pai. Homens e mulheres, Senhor, que podem e vão fazer a diferença nesta casa, Pai. Senhor, que possamos ser homens, mulheres, Pai, de boa reputação, Senhor. Que possamos, Senhor, honrar o Teu Evangelho aonde quer que vamos, aonde quer que caminharmos, Senhor, honrar o Teu nome, Jesus. Senhor Deus, que sejamos diáconos, que sejamos homens, mulheres, servos, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de sabedoria, e que o Senhor venha levantar, Pai, independente da idade, independente do contexto, Pai, financeiro,
Independentemente, Pai, do contexto intelectual, do grau de estudantil, que o Senhor venha levantar nesta igreja, Pai, homens e mulheres comprometidos, Pai, com o Teu reino, Pai. Porque nós clamamos, esse ano venha a nós o Teu reino, e sabemos, Pai, que para que isso aconteça, é necessário que entendamos o nosso chamado e o cumpramos, Senhor. Pai, cobre a cada família que aqui está, Senhor. Cobre a cada vida que aqui está, Espírito Santo de Deus. Trabalha em nossas casas, Pai. Trabalha em nossas mentes, em nosso casamento. Dá estrutura, dá sabedoria, Senhor. Dá graça para que sejamos, Pai, homens e mulheres que glorificam o Teu nome com o nosso trabalho, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dê um abraço em alguém que está pertinho de você. Fale para ele: vamos servir a Jesus. Vamos servir ao reino. Vamos dar o nosso melhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Fale para ele. Urabacando, Urabagaia, Surabahai. Louvado seja Deus.